Bom, vamos lá. Pai de infinita bondade, nutre-me com a tua verdade soberana, ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dai-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, benfeitor sublime, por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante das minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre, que assim seja. Pesado, né? Lindíssima prece, e ela traz algumas reflexões que eu queria conversar com vocês. Primeiro, do nosso papel nas nossas próprias dificuldades, nossos próprios problemas. Na certeza que nós precisamos ter da nossa responsabilidade em relação a eles. Aquela responsabilidade que às vezes a gente tem uma mania de falar que vem da outra vida, né? A gente, não, deve ser alguma coisa que eu fiz da outra vida. Mas muitas vezes é algo que você fez ou que ainda está fazendo nesse próprio momento, nessa própria vida, na sua forma de lidar, nas suas ações. A gente está num mundo ainda, provas e expiações, ainda muito baseado no mal, nos erros, né? Nas dificuldades. Mas isso não pode ser uma justificativa para a gente não tentar se melhorar. Não pode ser uma justificativa para a gente não se olhar e não perceber o que será que eu estou fazendo que está provocando isso? Será que não tem alguma atitude, algum pensamento, algum comportamento que eu preciso mudar para que aquilo seja resolvido ou aliviado da melhor forma possível? Sempre com aquele cuidado de não cair na culpa, né? Ou melhor, não cair no complexo de culpa. Aquele complexo que você fica lá, aí você para e fica, eu sou a pior pessoa do mundo, não mereço nada, eu estou infeliz porque eu mereço mesmo, eu sou um pecador. E aí você começa a cair numa armadilha de ficar preso numa corrente, num pensamento, num conceito que você criou. Mas caindo numa armadilha boa da consciência de culpa. Eu estou errando aqui. Essa atitude, esse comportamento não está legal. Então eu preciso saber isso, me conhecer, me autoconhecer, para que eu possa daqui para frente fazer algo diferente. Sabendo que eu ainda vou cair, ainda vou errar, ainda vou estar sujeito a dificuldades, as minhas paixões, as minhas más tendências, infelizmente, ainda vão prevalecer em alguns momentos. Mas eu tendo consciência disso, eu tento fazer diferente. Eu tento sair desse processo que às vezes é cíclico. Você fica ali no redemoinho, você não sai, você fica sofrendo, se culpa, aí faz de novo, se culpa, ou então terceiriza a culpa. Eu estou fazendo isso porque quem fez aquilo, a gente começa a criar o desculpismo e a vitimização. Então a prece vem para propor essa reflexão e propor a ajuda, propor o apoio da espiritualidade na tentativa de te tirar desse fluxo, de te tirar desse momento de prisão interna. E aí eu vou ler de novo a prece para vocês, antes de passar para o Ricardo aqui. Tendo falado isso, vamos tentar ouvir a prece agora. É tipo música, né? A gente escuta a primeira vez, você não presta atenção na letra. Mas numa segunda vez, quando você para, você escuta, caramba, tem tanta coisa aí que eu não tinha nem reparado. Preste atenção na prece de novo, por favor. Pai de infinita bondade, nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dai-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, benfeitor sublime, por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante das minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Que assim seja.
É isso, pessoal. Vou passar aqui para o nosso querido Ricardo para falar da parábola dos talentos para a gente aí no trabalho de hoje. Vamos que vamos. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus possa permanecer em nossas orações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. Acho que a nossa proposta de hoje basicamente é essa. Pegando a carona na prece que o Marco fez e pegando carona também no tema que está sendo proposto, da gente refletir sobre o conteúdo que está sendo abordado através dessa parábola dos talentos, o assunto do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 16, item 6. Jesus falava muito através de parábolas, ou seja, através de histórias que Jesus contava para aquelas pessoas daquela época, pelas quais conviviam com Ele, para tentar passar o quê? Uma mensagem. Não necessariamente o que está escrito é o que ele está passando, mas nas entrelinhas de cada parábola contida no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Novo Testamento, nas entrelinhas tem uma mensagem, uma mensagem de cunho moral, uma mensagem edificante. E é isso que a gente vai tentar destrinchar essa parábola, chamada parábola dos talentos. E antes de passar para o slide, para o primeiro slide, talento, para a gente pensar, começar a pensar desde agora, a seguinte pergunta: quais são os meus talentos? Para cada um. Não precisa responder. As nuvenzinhas vão ficar aqui na ambiência. Mas vamos só pensar, quais são os meus talentos? Lembrando, nós, enquanto espíritos imortais, eu digo nós, eu e Carlos, também, tenho os talentos. Eles podem ser melhorados ou não? Só para a gente ir pensando sobre isso. Agora deixa eu me familiarizar com esse negócio aqui. Então, está no capítulo 16, item 6 do Evangelho. E aqui, não sei se está dando para enxergar, tem que botar no fundo, acho que dá. Né? É a parábola. Não tem como a gente falar da parábola sem ver a parábola. Por isso que eu trouxe ela aqui na íntegra. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhe entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. Ou seja, no final ele ficou com 10. Né? O que recebera 2 da mesma sorte, ganhou outros 2, mas o que recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado um longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e o chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos. Ele chamou lá, que receber 5 talentos, vem cá. Ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além destes, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo: bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebera 2 talentos? Apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2 outros que ganhei. E o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas coisas. Compartilha da alegria do teu Senhor. Vem em seguida aquele que recebeu apenas 1 talento. Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. O homem, porém, respondeu: servidor mau e preguiçoso,
se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde nada pus. Devias, pois, o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence? E prosseguiu: tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dê ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Claro que naquela época a mensagem que estava sendo passada inicialmente, que fala muito de dinheiro, né? Te dou 5, você vai ter que me dar 5 em troca. Que deu 2, tem que me dar 2 em troca. E nunca enterrou na terra. Só que, na verdade, nós precisamos entender que é isso que está escrito, mas a mensagem em si não quer dizer exatamente a questão financeira, a questão do dinheiro em si. Tem alguns personagens nessa parábola. Então está aqui, né, os dois assim. E aqui o pobre coitado que enterrou o único talento. O que é uma parábola, já passamos por aí. Definições iniciais. Senhor é o Deus. Quando fala Senhor, é Deus. E que é Deus? Né? O nosso Pai Supremo. O nosso Pai de amor e de bondade. Servo, a humanidade. Nós somos os servos. De acordo com a parábola, servo é toda a humanidade. E talentos. Todos os recursos colocados à disposição para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento espiritual do próximo. E aí, quando a gente fala em todos os recursos, nós podemos entender que são recursos materiais e são recursos também o quê? Espirituais. Então, se o Senhor é o Deus e serve a humanidade, né? Portanto, já existe uma correlação do Deus com toda a humanidade. Deus exercendo aí novamente a função de Pai, de amor e de bondade perante toda a humanidade. Segundo a definição que eu peguei, talento também é um antigo peso e moeda dos gregos romanos, é grande e brilhante inteligência, agudeza de espírito, disposição natural ou qualidade superior, ou espírito ilustrado e inteligente que tem grande capacidade, enfim. Mas, basicamente, são todos os recursos que nós temos. Portanto, Deus concedeu à humanidade talentos. Né? Se é o Senhor, é o Deus. E o servo, na verdade, toda a humanidade. Né? No nosso primeiro entendimento da parábola, diz que Deus concedeu à humanidade talentos. Bom, aí nós podemos estabelecer talentos que são talentos materiais e talentos espirituais, por que não? E quais são esses talentos materiais que nós poderíamos elencar, que são comentados aí na parábola, inclusive que tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Recursos financeiros. Aquela pessoa que tem um negócio, que tem uma empresa, que tem uma condição de vida boa, um poder aquisitivo bom, e ele vai ficar com aquilo para ele? Não. Tem gente que fica. Mas aquele que possui um pouco mais de entendimento moral, entendimento espiritual, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar aqueles que necessitam. Vai proporcionar o quê? Uma nova oportunidade de emprego, uma nova oportunidade de repente, um funcionário dele, um colaborador, está passando por uma situação difícil, ele vai lá e ajuda. Então, isso é um talento. É um talento, só que é um talento ainda o quê? Material. Mas não deixa de ser um talento. Amigos. Né? Antes disso, esse talento de recursos financeiros, ele pode ser multiplicado? Pode ser multiplicado. De que forma? Se essa pessoa conseguir o quê? Ajudar outras pessoas. Se ela continuar ajudando, ou está recebendo mais, ou vai continuar ajudando cada vez mais. Exemplo, é só um exemplo. Então eu vou estar, de certa forma, o quê? Multiplicando o talento. Seja ele 5, 2, não importa. Eu vou estar multiplicando esse talento que eu vou estar recebendo. Amigos, é um talento ainda considerado material,
Mães, da mesma forma, nós conseguimos amigos, nós estreitamos relações, nós estabelecemos laços de amizade com várias pessoas, que à medida que esses laços de amizade forem se fortalecendo na nossa vida, de certa forma eu vou estar multiplicando esses talentos. Eu vou estar, inclusive, formando novos amigos, uma nova rede de amigos, uma nova extensão de amigos com base nessa teia de amizade que eu for estabelecendo. Isso tudo tem a ver com a vida. E, claro, família. A família. Por mais que tenha aquele membro da família que pisa no nosso calcanhar, que sempre tem, né? Mas faz parte do nosso programa evolutivo, a gente sabe disso. Mas a família, ela estabelece o quê? Restabelece o quê? Laços de amor. Todos sabemos que nós reencarnamos no ser familiar, muitas das vezes, para restabelecer laços de amor com esses espíritos que, porventura, lá no passado, nós tivemos algum tipo de divergência. A gente não sabe. Ainda bem que a gente não sabe. Mães, muitas das vezes, restabelecem esses laços de amor. Tá vendo? Você com a sua mãe, está falando lá, que ela passa uma encarnação, viu? Pensa nisso, ouviu, né? Amor e educação, né? Harmonia, a gente pode colocar também a harmonia. Então, tudo isso nós estamos falando que desses 5 talentos, desses 2 talentos que cita na parábola, que na verdade são talentos estritamente ainda materiais, mas que são importantes na nossa vida, que são importantes no nosso dia a dia. Corpo físico, por que não? Saúde é um talento que nós temos, porque através do corpo físico, se não fosse o corpo físico, nós não estaríamos aqui encarnados nesse momento. Nós estaríamos desencarnados, estaríamos doentes, o corpo físico falido. Então, através do corpo físico, através da saúde do corpo físico, principalmente, nós, de certa forma, podemos multiplicar esse talento, preservando a saúde, seguindo as recomendações médicas, fazendo atividade física, e aí a gente pode até ampliar um pouco mais esse conceito, não necessariamente da saúde física, mas da saúde mental também, que é importante, de cultivar bons pensamentos, de estarmos sempre fazendo preces, orações, que a gente até está saindo um pouco dos talentos materiais, indo um pouquinho, botando perto também nos talentos espirituais, mas nós podemos pensar dessa forma também, quando a gente fala em corpo físico. E a doença também é considerada talento. A doença, o talento, sim, porque através da doença nós vamos ter aquele momento que nós vamos dar uma pausa no nosso dia a dia para fazer um trabalho de reforma íntima. Muitas pessoas que passam por problema de doença, ou com ela mesma, ou talvez outras pessoas mais próximas, chegam a essa conclusão: opa, eu vou me modificar, eu vou pensar em modificar nesse aspecto. E a doença serve para isso, para mostrar para cada um de nós pontos a serem melhorados, pontos a serem reajustados, para que a gente possa novamente seguir um novo curso na vida. São talentos, todos eles são talentos materiais, espirituais, a inteligência. A inteligência faz parte do espírito. A inteligência faz parte do espírito. Então, todos nós somos criaturas inteligentes. Mas inteligentes em que sentido? Que nós devemos levar em consideração a inteligência no sentido de fazer o bem, mas também tem espíritos irmãos nossos que levam a inteligência também para o mal, que devem ser melhorados, mas são atributos o quê? Espirituais, de irmãos que querem, com certeza, e vão fazer o bem nesse sentido de fornecer, dar o maior peso possível quando o assunto é inteligência. A gente vê aí a ciência, né, evoluindo, dando passos largos, novas descobertas, novas sinalizações. É a ciência. É a ciência mostrando para a humanidade os avanços que ela vem fazendo. Aí nós colocamos aqui auxílio no crescimento do outro e o cuidado, que nós não devemos oprimir o outro, nem falar e não praticar. Esse não oprimir o outro é o seguinte: você se julga uma pessoa inteligente e você
basicamente, através do seu orgulho, acaba, né, agregando, na verdade, a questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, pelo fato de você ser uma pessoa extremamente inteligente, acaba machucando o outro. Uso indevido da inteligência. Cuidado. É um talento que pode ser perdido. É o uso indevido da inteligência. Então nós devemos usar a inteligência da melhor maneira possível, sempre ligadas ao bem, sempre propensas ao bem. E o falar e não praticar. A gente fala, chega lá fora e não faz nada disso. Isso talvez seja o mais difícil. É o mais difícil. A gente falar, e chega lá fora de ter colocado uma prova, leva uma fechada no trânsito. Isso aconteceu com o Haroldo. Tem uma história do Haroldo nesse sentido. Sim. Porque em algum lugar em que ele estava com um filho, eu acho, né? Com um filho, e aí ele levou uma fechada no trânsito, e aí ele está prestes a baixar o vidro do carro. Aí o filho: pai, faz isso não, vou fazer assim, faz isso não. Por quê? A pessoa vai ser só seu fã, seu seguidor. Olha só o exemplo que você está dando. Então é um cuidado que a gente tem que ter. É um cuidado, e esse é o mais difícil, principalmente para quem fala, seja aqui na frente, ou através de podcast, enfim, seja de que forma for, a gente ficar falando, chegar lá fora e você, caramba, isso acontece. Porque se não acontecesse, nós não estaríamos aqui encarnados ainda num planeta de provas e de expiação. Mas ainda acontece. Então é uma coisa para ser observada. Está relacionado também com o atributo da inteligência. O sorriso, gente, o sorriso, né? De nós entrarmos às vezes em alguns ambientes, na farmácia, no supermercado, e a gente vê aquela cara fechada na nossa frente e você dá um sorriso, aquele sorriso alegre. Eu não vou sorrir aqui porque o sorriso é feio, o sorriso é bonito, mas um sorriso alegre, um sorriso, né, acolhedor, um sorriso de amor, de carinho, de fraternidade. Então, tudo que a gente vivencia aqui, na ambiência da casa espírita, principalmente aqui, né, que rege muito a questão do acolhimento, a gente tem que levar lá para fora. Eles precisam. Né? É o pessoal que está lá na rua, que está lá na farmácia, que está no mercado, que está no nosso condomínio, que está lá, enfim, que são colocados na nossa frente. E normalmente essas pessoas não são colocadas na nossa frente à toa. Nós nos esbarramos na rua. Nem sempre isso acontece. Às vezes, realmente, nós que somos colocados na frente dessas pessoas, para justamente conduzir a elas o melhor caminho, consolar mesmo. Ser o ombro amigo naquela hora que elas estejam sempre precisando, através de um sorriso, de um abraço acolhedor. A gente pode botar aqui o abraço também. A palavra doce, a palavra carinhosa, da gente sempre colocar aquela palavra no momento certo, no momento oportuno, que aquela pessoa esteja precisando. Toda pessoa precisa, nós mesmo precisamos disso. Então todos precisam desse momento de uma palavra doce, de uma palavra carinhosa, de uma palavra consoladora, de acordo com o momento pelo qual a pessoa está passando na vida. Então olha só quantos atributos a gente está falando aqui espirituais. Paciência, o saber ouvir é importante. Né? O saber ouvir é aquela pessoa que vai falar com você alguma coisa e você tem que realmente o quê? Doar o seu ouvido, caridade moral, doar o seu ouvido. Nós temos meu pai sempre falava uma coisa para mim: cara, você tem 2 ouvidos e uma boca. Eu falava para quando eu era pequeno, falava besteira e fale menos, ouça mais. Tem 2 ouvidos e uma boca. Então, saber ouvir é isso. É da gente justamente aquela pessoa que às vezes quer falar contigo, às vezes a gente sai atropelando, né? Não, depois eu falo com você. Não, agora não, depois. De repente o depois não vai existir. O depois vai ser tarde. Né? Você pode falar: não, beleza, agora eu não posso, mas podemos marcar mais tarde, um
bate-papo, no almoço, amanhã, ou se você quiser, me liga à noite. Gente, ela está querendo falar, está querendo alguma coisa que ela não está conseguindo nem falar em casa muitas das vezes, mas pegou justamente você, sem saber que você é espírita, sem saber que você deu uma luz, vou falar com fulano. Pegou fulano, para justamente falar, para justamente desabafar. E é esse o nosso papel, é saber ouvir, é dar atenção. E se nós dermos atenção, se nós ouvirmos, nós vamos muitas vezes, inclusive, quem sabe até salvar essa vida. Isso é um tributo. Isso é um talento espiritual. E se nós fizermos isso, nós vamos multiplicar esse talento. Estão percebendo o sentido da parábola? Uma vez, não sei se eu já contei isso aqui, eu estava numa casa, próximo ao Meia, ali no Maracanã, acho. Assim, não tinha ninguém. Tinha os dirigentes, 2 pessoas ou 3 pessoas. E no horário de 14 horas, 15 horas, alguma coisa assim. E aí começamos a falar para os desencarnados e para os dirigentes. Ok. E entra uma pessoa um pouco nervosa, um pouco atordoada, e senta e começa a assistir. Não lembro o assunto, não lembro o tempo, eu lembro da situação, do fato. E eu estava falando. Daqui a pouco a pessoa cai em prantos. E aí o dirigente interfere, né, no caso, interferiu, e perguntou o que houve. Ainda bem que eu encontrei essa porta aberta, porque se essa porta estivesse fechada, eu estava decidido a dar cabo da minha vida. Olha só a importância. E aí eu dobrei o estudo, botei na bolsa, fechei a bolsa, vamos conversar. Acabou a palestra. Ali acabou a palestra. Não tinha sentido fazer palestra. Vamos conversar. E foi dar uma mensagem de consolo para ela, essas coisas tudo. Eu estava sentindo no coração, eu fui explicando ali para ela, e no final pedi para a dirigente fazer um atendimento fraterno, conversar, para a casa poder dar o direcionamento necessário. Mas olha só, esse é o saber ouvir, porque muitas das vezes a gente, quando sai da casa espírita, a gente vai para o nosso mundo lá fora, e a gente começa começando a semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, a gente começa a se envolver com várias atividades, e essas situações nos são colocadas ali, aqui, debaixo dos nossos olhos. E às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente não percebe. E a gente passa batido. Às vezes nós somos até um pouco arrogantes, um pouco grosseiros com certas pessoas. É para a gente justamente pensar mais, observar mais, pegar um pouco da questão do autoconhecimento que foi colocado aqui no início, da gente se observar o nosso comportamento, observar as nossas atitudes, observar o que a gente pensa, o que a gente tem pensado ultimamente, porque isso vai gerar um diagnóstico que nós vamos fazer nós mesmos. E esse diagnóstico nós vamos chegar à conclusão, beleza, está correto, ok, vamos seguir adiante. Pô, não está legal, eu preciso melhorar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, ok, já foi mapeado que precisa ser melhorado. Vamos melhorar tudo de uma vez só? Não, vamos pegar um ponto, esse ponto aqui eu vou melhorar, o resto vamos esquecer por enquanto. Passa o tempo, um ano e meio, sei lá, não tem um tempo definido. Conseguiu melhorar esse ponto? Conseguiu observar? Pô, eu estou melhor nesse ponto, nesse aspecto aqui. Beleza? Valeu. Vamos pegar o segundo ponto? Vamos fazer a mesma coisa. E se aparecerem novos pontos? Beleza, vai melhorando em outros pontos também. Porque esse é um trabalho contínuo, da gente se observar, da gente verificar o que nós podemos realmente melhorar em nós mesmos, para sermos pessoas melhores. Esse que é a proposta, esse que é o convite de Jesus, de nós nos tornarmos o quê? Pessoas melhores, cada dia. Todo dia, quando amanhecer o dia,
Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor hoje? Essa deve ser a nossa pergunta. Como que eu posso tornar uma pessoa melhor hoje? Como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém hoje? De manhã cedo. Ter isso em mente. E passa o dia. E vamos avaliar no final como foi isso. Como foi a resposta disso. Acolhimento. Não precisa dizer mais nada, né? Acolhimento. E nós fazendo todo esse trabalho, nós vamos estar, de certa forma, o quê? Acolhendo essas pessoas. Isso tudo é talento que espiritual. Isso tudo é caráter espiritual. Que se nós colocarmos isso em prática, se nós observarmos mais isso, nós vamos ter esses talentos multiplicados. Lembrando que antes de nós reencarnarmos, nós viemos com o nosso planejamento reencarnatório, né? Está apresentado, ó, Vanessa, você vai reencarnar no Rio de Janeiro, você vai ter essas provas aqui, essas expiações aqui. Tá legal para você? Você fala, tá. Aí veio, tá aí. A Vanessa. Pois é. Tá aí. E assim acontece com todos nós. E assim acontece com todos nós. Ali já estão com os talentos, com certeza. Porque esses talentos que ali estão é resultado de quê? De todo o nosso processo de evolução, enquanto espíritos imortais que nós somos. Mas eles podem ser multiplicados? Podem. Esses talentos podem ser retirados se nós fizermos um mau uso dele pela parábola? Sim, podem ser retirados também. Se nós pegarmos esse talento e cavarmos ele no buraco. Agora, a proposta de Jesus não é pegar o talento e cavar um buraco. A proposta de Jesus é o quê? De nós pegarmos esses talentos e multiplicarmos. Multiplicarmos de que forma? Fazendo bem, crescendo espiritualmente. Porque quando a gente fala em espiritismo, muitas pessoas falam que espiritismo associa logo a mediunidade. E não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, uma parte. Mas não é só isso. A mediunidade, dentro do espiritismo, ela é importante, sim, sem dúvida alguma, importantíssima. Agora, não é só isso. Né? Certa vez eu estava numa casa espírita, uma pessoa estava vindo à casa espírita pela primeira vez, e perguntou, vem cá, eu quero participar de uma sessão mediúnica. Aí a pessoa que estava comigo, que era o dirigente, um dos dirigentes, dos coordenadores do trabalho da casa, falou, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela reunião pública. Assiste aqui a reunião pública que vai ser conduzida aqui em cima no salão. Sobe aqui a escada, vai lá e depois a gente conversa. E assistiu boas reuniões públicas pela frente, fez curso, aí sim, lá na frente, a mediunidade é muito bom. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque nós espíritas, né, nós temos que pensar muito sobre isso, de levar toda essa questão do acolhimento, do amor, da caridade, botar isso em prática. Por isso que é o cuidado do falar e deixar de fazer, como a gente viu lá na frente. Isso é um ponto de atenção para todos nós, principalmente para quem está aqui falando. Ou não, você daqui, para quem está aqui falando. É um ponto de atenção, porque todos nós estamos expostos a cascas de banana que são colocadas no nosso caminho. Todos nós. Para testar. Deixa eu ver se ele tem sido um bom aluno, uma boa aluna. Vamos botar uma casca de banana para ver se vai escorregar ou não. Para ver se vai cair. E se cair? Não tem problema. Aconteceu. Aconteceu. Não vamos levar a culpa por conta disso. Aconteceu. Vamos levantar, sacudir a poeira e recomeçar no dia seguinte. Porque faz parte. Somos seres falíveis. Os espíritos encarnados na Terra, atualmente, são seres falíveis. Estão em evolução, mas são seres falíveis. Continuando. Ato da prece. Gente, isso é importantíssimo. É um talento espiritual.
Hábito da prece. Quem faz o Evangelho no Lar aqui? Vou botar em prática o culto do Evangelho no Lar. O que vai ter aqui vai ser só para criança, né? Tá. Então a gente faz os materiais. Oi? A gente envia os materiais para as famílias. As famílias, entendi. Então, a gente ter um horário, um dia da semana, um horário para reunir a família dentro da nossa casa. Faz uma leitura de um livro, tipo Fonte Viva, como o nosso, Caminho, Verdade e Vida, uma página, uma leitura da página. Depois pega o Evangelho, abre o Evangelho, né? Uma página ao acaso, de forma sequencial. Uma página ao acaso. Uma página ao acaso, né? Que nem vai ter a ver. Nem vai ter a ver. E fazer a leitura, né? Fazer antes, claro, fazer uma prece inicial antes, faz a leitura, depois faz o Evangelho, depois uma prece final. Isso é importante para que nós possamos harmonizar, para que nós possamos harmonizar, inclusive, o nosso lar, a nossa vizinhança, né? Isso é importante. O hábito da prece também não está restrito só ao Evangelho no lar, está restrito também à nossa prece mesmo, diária. Mas não quer dizer que nós devemos fazer prece e ficar o dia inteiro fazendo prece. Não, não é isso. Não há necessidade disso. Há necessidade de nós estarmos vigilantes. Vigilantes, sim. Vigilantes com os nossos pensamentos. Vigilantes com as nossas atitudes. Vigilantes se nós formos ofendidos. Como que nós vamos reagir a essa ofensa? Com outra ofensa? Ou a gente tem que beber água? Como ensinaram para André Luiz? E ficar com a água um pouquinho na boca para você não falar coisas indevidas. Ah, mas ele fez por merecer. Eu tinha que falar isso, eu tinha que reagir dessa forma. Não. Não. Talvez o antigo modelo, o antigo Ricardo, o antigo Rodrigo, talvez falasse alguma coisa, talvez. Mas depois de tanta vivência, tanta reflexão, tanto estudo, tanto, né? De repente não fala. Você bebe a água e fica com a água quietinho na boca, respira, passou aquela falação no ouvido? Passou? Engolhar. Pronto. A gente observar isso. O ser espírita, dentro dessa parábola dos talentos, é isso. Aí você vai estar multiplicando talentos. O 5 vai virar 10, o 2 vai virar 4. Depois a gente vai entender por que 5 e 2. Né? Não tem nada a ver com numerologia, tem uma lógica. E através da prece, vou ter aqui conexão com os amigos espirituais. Conexão com os amigos espirituais. A gente estabelece uma nova conexão com os amigos espirituais. A nossa ambiência, a nossa psicosfera muda, se altera, porque a nossa conexão vai começar a ser mudada de acordo com o contato que a gente vai tendo com esses bons amigos. Pensa nisso. Esse é um talento importantíssimo. Empatia. Empatia, nós nos colocamos sempre no lugar do outro. Né? Muitas situações na nossa vida, às vezes a gente, eu vou fazer dessa forma. Mas peraí, e se você, fazendo dessa forma, se colocar no lugar de outra pessoa, a pessoa ao receber essa forma, ela vai gostar? Não, a gente vai acabar magoando essa pessoa, então não faz. Faz de uma outra maneira, de uma outra forma. Não faça para magoar. Tem muita gente que pensa assim, até eu fiz uma postagem no status do WhatsApp de uma mensagem que eu recebi que eu achei interessante. Muitas pessoas falam, a boca fala, mas elas não estão preocupadas como que a pessoa vai receber isso. E às vezes essa pessoa até fala, eu falo mesmo, e se machucar, machucou, se magoar, magoou. Aí você, não é certo, e realmente não é certo, a gente sabe disso. Mas vamos entender que cada um de nós está num nível evolutivo que diferente. Um está no degrau mais abaixo, o outro está no degrau um pouco mais acima, e por aí vai.
Então nós precisamos ter compaixão com esses irmãos que eventualmente pensam dessa forma. E com o tempo, é um trabalho de médio, longo prazo, com o tempo a gente tem que fazer o quê? Tentar mostrar que o caminho não é esse. O caminho é outro. E aí, quem sabe, através da conversa, da boa conversa, do bom diálogo, a gente não possa convencer essas pessoas e mostrar a essas pessoas o caminho cristão. Que isso não é ser espírita, isso acima de tudo é ser cristão. Né? E a parábola fala também do tempo. Né? Eu dei 5 talentos, eu dei 2 talentos, passou o tempo, depois vamos fazer um encontro de contas. O tempo para a gente é o quê? É uma existência reencarnatória. Esse é o tempo que nós temos. Por que é isso? Porque a partir do momento que nós viemos para esse planetinho, não por acaso, tudo faz o sentido. Talvez nós não temos essa noção ainda do sentido, mas com certeza tudo faz o sentido. Não é nada assim, viemos parar aqui, nessa família, pronto, acabou. Não, tudo tem uma lógica, tudo tem um encadeamento, tem uma conexão. Mas desde o momento que nós reencarnamos, até o momento que alguém falar para a gente o seguinte: olha, seu tempo acabou, você precisa voltar para a parte espiritual, seu corpo físico já era. Então vamos voltar. E aí você retorna à parte espiritual. Você desencarna, o corpo morre. Só que o espírito, né, junto com o nosso perispírito, nós retornamos à parte espiritual. A inteligência, lembra que eu falei, está no espírito. Aqui vai ficar apenas o quê? Essa carcaça, esse corpo. Então nós retornamos à parte espiritual enquanto espíritos, e lá alguém vai... Que bom que você chegou. Agora vamos passar limpo o que aconteceu. E a nossa reação seria qual? Seria... Se nós desencarnássemos agora, nesse momento aqui. Vamos supor. Aconteceu alguma coisa, todos nós vamos desencarnar nesse momento. Todos nós iríamos adentrar no plano espiritual. Será que nós iríamos chegar com aquela sensação de vergonha? Caramba, que vergonha, o que eu estou fazendo aqui? Porque tudo vem à mostra, tudo vem à tona. Ou nós iríamos chegar com aquela sensação de dever cumprido. Eu fiz a minha parte, graças a Deus, tem nada a temer. Aqui tem um meio termo. Pode até ter um meio termo, mas o peso maior vai ser, talvez, para que lado? O lado da vergonha? Tanto que a gente erra aqui. Então, para a gente pensar sobre isso. Para a gente pensar um pouco sobre isso. Tem a questão do erro e a questão do que a gente deixou de fazer. Poderia ter feito e não fez. Exatamente. Exatamente. Nós poderíamos ter feito e a gente não fez ainda. E o erro, propriamente dito. Só que a boa notícia é o seguinte: olhar para frente. Temos tempo. Essa é a boa notícia. Ou seja, temos tempo de corrigir o erro, de fazer o que nós ainda não fizemos. Mas isso depende de quê? De cada um de nós. É um trabalho individual. De nós olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos justamente tudo isso que a gente conversou aqui, esses pontos de melhoria, esses pontos que a gente deve, esse diagnóstico que nós devemos ter sobre nós mesmos. Mas ainda tem tempo. Todos nós, independente, temos tempo ainda. A questão é, esse tempo, ele é finito. Não é um tempo infinito. Porque o tempo, dentro do contexto da parábola, é a nossa atual existência reencarnatória. Gente, esse negócio aqui está atrás de mim, às vezes eu chego para cá, encosto. Eu falei, gente, que tem um irmão espiritual aqui atrás de mim. Eu estou falando aqui, mas eu uma cutucada, né? Está falando, estou de olho em você. Fica quieto aí. Então, o tempo da nossa existência reencarnatória, ela é finita. Né? Para a gente observar sobre isso. Durante a tua existência, que fizeste dos talentos que te confiei?
disse o mestre. Durante a tua existência, aí, de novo, tem a ver com a parábola, inclusive o mestre falou isso. Durante a tua existência, o que fizeste dos talentos que te confiei? Até botei, se desencarássemos agora. Para a gente pensar. Todos nós temos talentos. Não vai, Ricardo, eu não tenho talento nenhum. Não. Tem. Eu tenho, talvez não seja visível para você, mas tem. A questão é, temos esses. O que nós estamos fazendo com esses talentos? O que nós estamos fazendo com eles? Temos que, de certa forma, movimentá-los. Se nós não movimentamos eles até então, precisamos, a parábola fala, tem que movimentar para que a gente possa multiplicar. E se multiplicar, necessariamente, não é multiplicar 2 vezes 2 é igual a 4, não é isso. É movimentar esses talentos para que eles, de certa forma, possam produzir algum efeito em nós mesmos e em direção ao próximo. Até que hora, gente? 8. E prosseguiu. Aí um texto da parábola, né? Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele. Né? E depois no final, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aquele que recebeu um talento só e cavou, botou, enterrou, não fez nada. E esse cara aqui, ó, perde as oportunidades, são várias reencarnações, não deseja superar a si mesmo, mau uso do livre-arbítrio e tem medo de falhar. Um talento, o perfil dessa pessoa que recebeu um talento, justamente tem medos, perde as oportunidades, faz um mau uso do livre-arbítrio, ou seja, das escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. E o 5, qual o perfil dos 5 talentos? São espíritos experimentados. Aí botando como Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, etc. São aqueles espíritos chamados espíritos de escola. Recebem o maior número de talentos. Para dobrar, para virar 5 vezes 2, 10. Sai com 10 talentos. E o mediano são espíritos, espíritos até com X. Espíritos destinados a tarefas restritas. Aquele membro da família que é o norte magnético. Exemplo, só um exemplo. Às vezes, na minha família sempre tive uma tia, 1 ou 2 tios, que sempre é aquele norte magnético da família. Né? Acho que muitas famílias ainda possuem esse norte magnético, a tia, às vezes a mãe, o avô, a avó. Né? Que quando desencarna, fica todo mundo perdido. Parece que o negócio começa a rodopiar e não sabe que direção tomar. E é mais ou menos isso, é só um exemplo. Mas são espíritos um pouquinho mais evoluídos. 2 talentos. Um talento para todos nós. Nós somos aqueles que recebemos, todos nós recebemos um talento. Pegamos esse talento e cavamos e escondemos. Nós precisamos tirar esse talento debaixo da terra. Nós precisamos trabalhar esse talento, multiplicá-lo. E multiplicando, vamos chegar ao patamar de 2 e, quem sabe, um dia ao patamar de 5. A quem mais tem, mais se dará. Ou seja, quem recebeu aquele 5 não foi à toa. Tem um propósito, mereceu os 5. Chico, o trabalho que Chico fez. Gandhi, Madre Teresa e tantos outros considerados espíritos de escola que têm missões, são espíritos missionários, recebem os 5 talentos. A quem mais tem, mais se dará. E aí nós precisamos refletir sobre isso. Quais talentos nós recebemos? Quantas oportunidades nós já tivemos e não aproveitamos? Gente, já tivemos muitas oportunidades que não foram aproveitadas. O que eu vim fazer aqui mesmo, aqui na Terra, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que fazer de especial? Algumas pessoas estão vendo nada, vamos pensar assim. Temos que alguma coisa para fazer, com certeza, sem dúvida alguma. E aqui para a gente pensar sobre tudo que a gente conversou hoje, tudo que a gente está pensando sobre o que eu tenho que fazer de bom. Eu sou um espírito que estou reencarnado aqui na Terra. Vim parar onde estou, no Rio, com essa família. Ok. Eu digo eu, não pode ser qualquer um de nós, né? Tá, beleza. Então,
me tornei espírita, de repente não era espírita. Quem ainda reencarna no seio espírita é um pouco mais fácil, talvez. Não estou dizendo que é a solução de todos os problemas, não. Porque às vezes não adianta nada reencarnar no seio espírita se não convive com o espiritismo, com a doutrina, e não faz nada em prol da doutrina, não adianta nada. Então, às vezes você está lá, outra você se torna espírita. Ok, teve um trabalho para ser feito. E você está aqui hoje, num sábado, 18 para 19 horas, ouvindo isso tudo, e a proposta é: vamos sair daqui com o quê? Com reflexões. E essas reflexões, todos nós esperamos que nós possamos chegar a algumas respostas. E nós possamos sair daqui hoje e pegar aquele um talento que está cavado lá na terra, como diz a parábola, e tirar ele de lá, e nós possamos pegar esse talento, conhecer esse talento, que é o autoconhecimento, e multiplicar esse talento. E multiplicar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, a ponto de que lá na frente, ao desencarnarmos, nós possamos retornar para o plano espiritual um pouco melhores de quando nós viemos. Essa é a proposta, para a gente pensar um pouco sobre isso. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.